Opa, e aí? De boa? No vídeo de hoje, vamos falar de um dos casos mais brutais que já aconteceu. O caso de uma mulher que foi cortada ao meio e um sorriso foi feito em seu rosto com cortes precisos. Então, antes do vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. É isso e bora conhecer o mundo? Elizabeth Short nasceu em Massachusetts em 29 de julho de 1924. Ela tem uma mãe chamada Phoebe Mann Short e seu pai se chama Cleo Short. Quando criança, seu pai desapareceu e seu carro foi encontrado perto de um lago. A polícia acreditou que ele havia se suicidado, mas algum tempo depois ele retornou para casa, mas a família não o aceitou de volta e se mudou para a Califórnia para ficar longe dele. Já adolescente, ela foi viver na Califórnia. Apesar do abandono paterno na infância, a jovem acabou indo morar com o pai por um tempo. Reconhecidamente muito bonita, com olhos azuis, cabelos negros e uma roupa predominante preta, a jovem chamava atenção. A relação entre os dois, no entanto, era tomada por muitos confrontos. Entre os principais motivos estava o fato da Beth, como era chamada, ser muito namoradeira. Mais tarde, inclusive, a investigação policial do caso Dália Negra iria levar isso em conta. Isso porque a polícia considerava que parte da personalidade da vítima seria responsável por criar uma imagem de presa fácil para criminosos. Ou seja, mais adiante veremos que certas pessoas colocaram a culpa na vítima, pontuando que ela era bonita e chamativa e por isso aconteceu tal ato com a jovem. Uma vez que queria ser atriz de Hollywood e era muito carente, Beth frequentemente aceitava trocar favores sexuais por roupas, abrigo, comida e oportunidades. Dessa maneira, sua posição de fragilidade era um ponto fácil de ser explorado por um criminoso disposto a dominar ou machucar uma mulher nessa posição. Short cresceu assistindo filmes nas salas de cinema, enquanto sua mãe trabalhava para sustentar a casa. Ela então desenvolveu o sonho de se tornar atriz. Quando ela foi encontrada morta, a jovem estava apenas 6 meses em Los Angeles e trabalhava como garçonete, enquanto fazia diversos testes mal-sucedidos para atuar no cinema. O diretor Orson Welles chegou a ser um dos muitos suspeitos interrogados pela polícia, devido ao fato da atriz ter feito um teste com ele recentemente. Entre os suspeitos famosos também foram investigados os cantores Woody Guthrie, o gangster Bugsy Siegel e Jack Anderson Wilson, artista plástico e cenográfico de Hollywood, responsável por criar a icônica estátua do Falcão Maltês. Mas a tão almejada fama viria em 15 de janeiro de 1947, quando seu corpo foi encontrado cortado ao meio. O corpo de Elizabeth Short foi encontrado em um terreno baldio no bairro Leimert Park, em Los Angeles. Aos 23 anos de idade, a jovem foi vítima de um crime que chamou a atenção principalmente pelos traços de crueldade. Seu sangue havia sido todo drenado, ela havia sido cortada ao meio e em seu estômago havia fezes, o que fez a polícia acreditar que ela havia sido obrigada a ingerir os dejetos antes de morrer. Além de estar com cortes e ferimentos por todo o corpo, incluindo a face, Beth teve o corpo inteiro cortado ao meio. Além disso, a polícia também concluiu que a vítima provavelmente fora amarrada e torturada por vários dias antes de sua morte. Alguns de seus órgãos haviam sido removidos e estavam expostos na cena do crime. Também haviam mutilações por todo o corpo e um corte que ia de orelha a orelha havia sido feito em seu rosto, atribuindo à vítima um sorriso aterrorizador. E todos os ferimentos haviam sido feitos com uma precisão cirúrgica, demonstrando que seu assassino não era qualquer pessoa e sabia exatamente o que estava fazendo. No entanto, tanto o local como o corpo da vítima não estavam cobertos de sangue. Isso foi o suficiente para a polícia determinar que o corpo tinha sido lavado após o crime e só então levado para o terreno baldio. Na internet existem inúmeras imagens chocantes do seu corpo, mas por motivos óbvios não posso e não irei demonstrar aqui no vídeo. Também não recomendo que você procure. O caso logo tomou proporções gigantescas na imprensa. Poucos dias após o descobrimento do corpo, o jornal Los Angeles Herald Examiner recebeu um pacote com um bilhete com os dizeres: "Aqui estão os pertences da Dália". Junto da mensagem estava o cartão de segurança social da jovem, sua certidão de nascimento, um telegrama, alguns cartões de
de visita uma agenda com algumas páginas arrancadas com o nome Mark Hansen estampado na capa e fotos dela com diversos militares. Hansen era dono de uma boate que ela frequentava. Ele era empresário e dono de algumas salas de cinema e tinha um cassino clandestino. Vários bilhetes de assassino chegavam à imprensa, alguns montados com palavras recortadas de revistas e outros escritos à mão. A polícia interrogou diversos suspeitos, mas logo começou a negar informações à imprensa, tentando mesmo proibir a divulgação do caso. Ao mesmo tempo, os jornais começaram a difamar a vítima. Foi descoberto que ela havia sido presa no ano anterior por beber em vias públicas, algo proibido nos Estados Unidos, e uma imagem ruim de Short começou a ser construída, afirmando que ela já havia tido mais de 50 homens. Fotos da atriz acompanhada de homens em eventos sociais estampavam os jornais, como se isso fosse algo absurdo ou imoral. O caso teve grande cobertura da mídia, o que levou 59 pessoas a confessar o assassinato. Todas, porém, foram descartadas. Ao todo, 25 suspeitos foram investigados, mas nunca se chegou a uma conclusão. Com o tempo, o caso foi abandonado e ninguém jamais chegou a ser preso. Mas o caso da Dália Negra estava impregnado no imaginário americano. Agora vamos às teorias. Ao longo dos anos, diversos livros foram escritos apontando inúmeros culpados. Pelo menos 6 autores afirmam ter solucionado o crime, cada um oferecendo uma solução diferente. 2 autores afirmam que foram os pais da jovem que a matou, insatisfeitos com a devassidão da filha. Um autor aponta Orson Welles como autor do crime, e Donald Wolfe, em 2005, escreveu que em breve iria implicar um grande magnata de Hollywood, mas nunca citou o nome do possível responsável. Mas existem 2 autores que apresentam fatos relevantes, apontando culpados plausíveis diferentes. O jornalista P.O. Atwell acredita que o assassino seja Leslie Dillon, empregado do Mark Hansen, aquele cujo nome estava escrito na capa da agenda de Elizabeth. Segundo Pew, Short trabalhou para Hansen e teria tido um caso com ele. Dillon era uma espécie de capanga do empresário e havia trabalhado em um necrotério, tendo experiência suficiente para fazer os cortes apresentados no corpo da vítima. Em 2003, o policial aposentado Steve Holden estava vasculhando alguns pertences de seu pai, o médico cirurgião George Holden, falecido em 1991. Steve encontrou 2 fotos de Elizabeth Short nua e indícios de que ela e seu pai tiveram um relacionamento. Entre os papéis de seu pai estavam diversos recebidos usados para as declarações do imposto de renda, inclusive um da compra de um saco de cimento em janeiro de 1947. Um saco de cimento havia sido encontrado ao lado do corpo da Dália Negra, e a polícia, na época, acreditou que ele havia sido usado para carregar as partes desmembradas da vítima. Além disso, Steve descobriu que o pai havia sido um dos principais suspeitos do crime na época, e finalmente entendeu por que ele havia fugido para as Filipinas em 1947, abandonando sua família. E além de ser um cirurgião experiente, George Hodel colecionava fotografias do artista expressionista Man Ray, em especial as que apresentavam simulações de corpos mutilados. E vendo algumas cartas antigas de seu pai, percebeu que sua caligrafia era muito semelhante aos bilhetes recebidos pela imprensa da época. Outros crimes semelhantes ao caso da Dália Negra aconteceram no período após o caso, sugerindo a possibilidade do caso estar ligado a algum serial killer, mas nunca descoberto. A vida de Elizabeth Short também foi contada no cinema e televisão. A primeira vez foi no filme Who is the Black Dahlia, em 1975. Foi estrelado por Lucy Arsnas. Em 2006, a atriz Mia Kirshner interpretou Short em Dália Negra, The Black Dahlia, dirigido por Brian De Palma e cujo roteiro era baseado no livro escrito em 1987 por James Ellroy. Mena Suvari também viveu a Dália Negra na série American Horror Story em 2011 e 2018.